Possivelmente o Boca Juniors é o maior clube da Argentina. Se não o maior, certamente briga por este posto com seu grande rival River Plate. Mas você sabia que tem um clube, entre os grandes, que tem vantagem sobre o Boca? Aliás, pode ostentar esse título, de que é o único clube na Argentina que tem vantagem no confronto direto com o Boca Juniors. Você sabe quem é? Com 6 Libertadores, 35 campeonatos argentinos, 3 campeonatos mundiais, o Boca Juniors é, de fato, um gigante da América do Sul, inclusive muito temido, pelos clubes brasileiros, especialmente. E quando a gente fala em confrontos nacionais, ali na Argentina mesmo, a soberania do Boca é sobre quase todo mundo, menos sobre um clube do bairro de Almagro. O San Lorenzo é o único clube que tem vantagem sobre o Boca. São 83 vitórias contra 77 do rival, além de 52 empates. E o mais importante, uma rivalidade que, por mais que às vezes a torcida do Boca tente jogar para outros lados, como por exemplo tamanho de torcida ou títulos, que no caso do San Lorenzo são realmente inferiores ao Boca, mas mesmo assim a rivalidade, ou como eles chamam na Argentina, a paternidade do San Lorenzo sobre o Boca incomoda muito a torcida dos chineses. Para falar isso aqui rapidinho, o Boca Juniors tem seu maior rival no River Plate, todo mundo sabe disso. Só que na Argentina, tem um vídeo aqui no canal falando disso, tem um conceito muito bem definido dos 5 clubes grandes, que são Boca, River, San Lorenzo, Independiente e Racing. O que vocês podem reparar nisso? Os 2 primeiros, Boca e River, são rivais mortais. Os 2 últimos, Racing e Independiente, também. É o clássico de Avellaneda. Então o San Lorenzo meio que sobra nesses grandes, porque o clássico do San Lorenzo é o Huracán, que é um time de médio porte. Na época do futebol argentino amador, sempre foi muito vencedor. Na época do futebol profissional não conseguiu alcançar esse mesmo status. Tanto que o nome do clássico é conhecido como o maior clássico de bairro do mundo, porque são times de bairros menores, no caso do San Lorenzo, que acabou crescendo e se fixando como um dos 5 grandes argentinos. Então, desse clássico Boca e River, o San Lorenzo acaba sendo o clube que mais incomoda o Boca. A torcida do Boca tem uma rivalidade muito grande com a do San Lorenzo, e os outros clássicos são disputados, é claro, contra Independiente e Racing, mas o San Lorenzo tem um passinho acima que os dois. Mais ou menos como se fosse River, San Lorenzo, Racing, Independiente, os 2 ali juntos. Então, essa paternidade incomoda muito, a ponto de vários jornais locais já brincarem com isso. A cada vitória do San Lorenzo, referências a papá ou paternidade, essas coisas como eles gostam de chamar por lá. Em que pese, de novo, o San Lorenzo entre os 5 grandes é quem menos tem campeonatos argentinos, por exemplo, ele só tem 15. O Independiente tem 16, o Racing 18, o Boca 35 e o River 38. É também o único desses 5 grandes que nunca foi campeão mundial. O San Lorenzo só tem uma Libertadores. O Racing também, por exemplo, mais conquistada lá atrás, nos anos 60, enquanto a do San Lorenzo foi muito recente, 2014. E naquele ano, de 67, a do Racing, o Racing foi campeão mundial. Assim como o Independiente foi depois, o Boca, o River. O San Lorenzo não, acabou perdendo a única final que disputou para o Real Madrid do Cristiano Ronaldo por 2-0. Então você poderia ter uma alegação aí de mas menos títulos e não tem a mesma história. Não, na Argentina esse conceito é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui no Brasil como um clube grande. O San Lorenzo é considerado um dos maiores e incomoda muito o Boca Juniors. Passando por esse lado, por exemplo, até entre os 5 grandes é quem menos tem torcida também. Boca e River tem mais de 15 milhões de torcedores, então são muito acima dos outros. Racing e Independiente ficam ali entre 4 e 5 milhões de torcedores e o San Lorenzo por volta de 2 milhões. Todos os outros clubes na expectativa, nos IBGEs da vida da Argentina, não batem 1 milhão de torcedores. Então, esses 5 grandes têm essas massas, E o San Lorenzo é a menor de todas elas, só que é considerada uma das mais fiéis, que sempre acompanhou o clube, que passou por muitas fases ruins ao longo da sua vida, tanto esportiva como o extracampo. Por exemplo, quando teve o seu terreno, foi forçado pela ditadura argentina nos anos 70 a vender o terreno do seu estádio para um Carrefour. O estádio acabou virando um Carrefour. Inclusive hoje tem um processo de recuperação ali para o San Lorenzo construir seu novo estádio, onde era o antigo, o Viejo Gasômetro. Atualmente tem o Nuevo Gasômetro e a ideia é construir um novo estádio lá no bairro de Boedo, onde o time tinha o seu terreno e acabou sendo forçado a vender. E só para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui de fanatismo, que a torcida do San Lorenzo realmente é muito fanática. Em 1982, quando o clube disputava a 2ª divisão, eles quebraram o recorde de torcida dentro de um jogo de Série B.
O São Lourenço mandou uma partida no Monumental de Nunes contra o Tigre, né, o estádio do River Plate, e o público foi de 75 mil pessoas, sendo 70.948 pagantes, o maior público já registrado na segunda divisão da Argentina. E na tabela histórica também, contando o campeonato argentino, a tabela histórica que eles fazem, eles têm uma tabela histórica de pontuação, de venda de ingressos e tal, que é uma estimativa mais ou menos. O São Lourenço é o terceiro que mais vendeu ingressos, só atrás justamente de Boca e River. Tem 33.207.510 ingressos vendidos. Então é uma torcida fanática e papai do Boca.